Domingão, aqui na casa da minha mãe aqui. Ia almoçar com ela hoje. Tá de boa. Tomando um vinzinho, uma braminha. Aqui a braminha aqui, ó. Ao vinho. Ai, que bom, hein? É bom demais. Tá de boa, só alegria. Domingão hoje é nosso, né, mãe? É nosso e de quem vir aqui. É isso aí, fala uma coisa, mãe? Não vem ninguém, não. É difícil me gente querer domingo, não vai dar. Não vai falar mais nada, não? Não quer falar uma coisa? Dá um tchauzinho pra isso? Ai, pô, vai. Isso aí, falou, pessoal. Tudo bom pra vocês aí? Pra nós aqui também. Tchau, pessoal. Uhul!